Olá! Hoje a gente vai mergulhar no Salmo 28. É uma oração super intensa do rei Davi, que nos leva, sabe, para uma jornada muito poderosa, que vai do fundo da angústia até o pico da confiança em Deus. É uma oração que, literalmente, quebra o silêncio. E tudo começa com uma pergunta que, olha, talvez em algum momento já tenha passado pelo coração de todo mundo, né? O que fazer quando parece que Deus está em silêncio? Quando a gente ora e parece que ninguém está ouvindo. É uma crise profunda, e é exatamente nesse ponto que a gente encontra Davi no comecinho do Salmo. Então vamos lá, vamos mergulhar nisso. Logo nos 2 primeiros versículos, a gente já é jogado bem no meio do desespero de Davi. É um clamor assim urgente, uma súplica que nasce no meio de um silêncio de Deus que parece ensurdecedor. Olha só a intensidade desse apelo. Davi coloca para fora os seus 2 maiores medos aqui. O primeiro é o medo de ser ignorado por Deus, de que ele simplesmente se cale. E o segundo, que é consequência direta do primeiro, é o medo de se tornar semelhante aos que descem a cova, ou seja, morrer sem nenhuma resposta, como se fosse um ímpio, alguém abandonado por Deus. E a escolha da palavra rocha aqui é fundamental. No hebraico original, a palavra é tsur. Para Davi, Deus é esse fundamento sólido, sabe? A estabilidade que nunca muda. Então, o pânico dele não é porque a rocha tenha se enfraquecido ou mudado de lugar. O pânico dele é que a rocha, a sua fonte máxima de segurança, ficou em silêncio. E a gente precisa entender o peso que isso tinha na mentalidade daquela época para um hebreu. O silêncio de Deus não era só uma oração não respondida. Era visto como um sinal de julgamento, de abandono. Pensa bem, se a palavra de Deus é o que cria e sustenta tudo, o silêncio dele era como sentir a própria realidade se desfazendo. É uma angústia teológica muito profunda. Mas no meio de toda essa angústia, o Davi não fica parado, não. Ele age. Ele adota uma postura de oração que é física, é intencional. Erguer as mãos é um gesto universal de rendição, de dependência total. É como se ele estivesse dizendo com o corpo: eu não tenho um plano B. A minha única esperança está em ti. E ele não ergue as mãos para um lugar qualquer. Ele ergue as mãos para o teu santuário, mais especificamente para o Debir, o Santo dos Santos. Mesmo que ele estivesse longe, talvez no meio de uma batalha ou no exílio, Davi tinha essa, digamos, bússola espiritual. Ele focava sua oração na direção do lugar onde a presença de Deus se manifestava na terra. Ele estava buscando ativamente essa conexão. Bom, e é a partir daqui que o tom da oração do Davi muda. Ele sai daquele clamor pessoal, do pedido de socorro, e passa para um clamor por justiça divina. Ele pede que Deus faça uma distinção bem clara entre ele e aqueles que praticam o mal. E o tipo de gente que está preocupando Davi é justamente esse aqui, ó. O hipócrita. É aquela pessoa que com a boca fala de paz, fala shalom, mas por dentro o coração tá cheio de maldade. É a imagem perfeita da duplicidade, do engano que acaba destruindo relacionamentos, destruindo comunidades inteiras. E diante dessa falsidade toda, Davi faz um pedido que, à primeira vista, pode até parecer meio duro. Paga-lhes segundo as suas obras. Mas o ponto principal aqui não é vingança pessoal, sabe? É um apelo profundo pela ordem moral do universo. Davi está pedindo que Deus, na sua posição de juiz justo, simplesmente faça com que as consequências correspondam às ações de cada um. A lógica da condenação nesse salmo é muito clara. É passo a passo. Primeiro, o julgamento se baseia em ações concretas, nas obras. Segundo, a raiz dessas obras é uma ignorância voluntária. Eles escolhem não prestar atenção nos feitos do Senhor. E terceiro, a consequência, que é a destruição, não é um ato arbitrário de Deus. É o resultado direto dessa escolha, dessa rebelião deles. Então, entre o versículo 5 e o 6, algo simplesmente extraordinário acontece. A atmosfera do salmo vira de cabeça para baixo. Todo aquele medo, aquela angústia, dá lugar a uma explosão de louvor e de confiança. É o que a gente pode chamar de a grande virada da fé. E esse aqui é o versículo da virada. Davi declara com uma convicção total: Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. Percebe? Ele ainda não viu a resposta completa com os olhos, mas pela fé ele já celebra a certeza de que o silêncio foi quebrado, de que a sua oração chegou. É a fé que se antecipa ao fato.
E é nesse momento que a teologia vira experiência de vida. Aqueles títulos de Deus, força, escudo, deixam de ser só conceitos abstratos e se tornam realidades que ele pode sentir. Repara na progressão. A confiança nele leva ao socorro, e o socorro resulta em exultação, em louvor. É o ciclo completo da fé em ação. E imediatamente, Davi expande essa experiência pessoal dele. A oração que era no eu passa para o nós. Ele entende que a salvação dele como rei, como um ungido de Deus, é também a força e a segurança de toda a nação. A bênção que era individual agora transborda para toda a comunidade. E o Salmo se encerra com uma das imagens mais ternas e, ao mesmo tempo, mais poderosas de Deus em toda a Bíblia. Uma imagem que resume o desejo final do coração de Davi para o seu povo. O que o Salmo faz é nos mostrar duas faces do mesmo Deus. De um lado, ele é o juiz justo que derruba a impiedade. Do outro, ele é o pastor carinhoso que sustenta o seu povo. Justiça e ternura caminham juntas no caráter dele. Sabe a parte que diz exalta-os? A palavra hebraica original ali é nassa, e o significado disso é muito mais profundo do que a gente imagina. Não é só elevar, colocar num lugar alto. O sentido literal é carregar no colo, como um pai faz com um filho pequeno. É uma imagem de um cuidado íntimo, de um sustento, de uma ternura que é para sempre. E toda essa jornada do Salmo 28 encontra o seu cumprimento perfeito em Jesus Cristo. Pensa bem, foi ele quem enfrentou o silêncio mais profundo lá na cruz, para que as nossas orações pudessem ser ouvidas. Ele é a rocha da nossa salvação. E, acima de tudo, ele é o bom pastor, que não só guia, mas que busca a ovelha perdida e a carrega nos ombros cheio de alegria, cumprindo perfeitamente aquela imagem de Nassá, de carregar no colo. Então, o Salmo 28 nos deixa com essa reflexão final. No meio das nossas lutas, do cansaço do dia a dia, a escolha é se deixar ser carregado por esse bom pastor ou insistir em caminhar com as próprias pernas, já cansadas. A oração de Davi é um convite para a gente entregar o peso e confiar naquele que é, ao mesmo tempo, a nossa rocha e o nosso pastor.